Fala sobre julgo desigual, eu sei que o tema é polêmico, causa um certo mal-estar em algumas situações. Eu mesmo já passei por situações delicadas como pastor, por ter que tomar decisões que machucaram algumas pessoas, né? Bom, você já imagina a minha posição com o julgo desigual é um pouco firme. Vamos lá, Drummond, o que é julgo desigual? Explica pra gente. A primeira realidade que a gente precisa entender é que jugo já é uma analogia, ou já é uma metáfora. Quando a gente fala de jugo, era uma espécie de uma canga colocada sobre dois animais pelos quais levavam a lavoura, né? A expressão de fazer a lavoura. Eu acho muito interessante que no Velho Testamento você vai ver uma expressão assim: não lavrarás o boi e o jumento, porque o boi e o jumento são de duas espécies diferentes. O que a lei dizia era que para fazer um jugo tinha que ser animais da mesma espécie, ou seja, tinha que ser um boi junto com um boi para fazer a lavoura, porque se fosse um boi e um jumento, o trabalho não seria feito, o jugo não seria levado. Isso é o que a lei vai chamar de jugo desigual. Ou seja, haveria um problema, a lavoura não seria feita, um dos animais iria carregar o fardo mais, e isso poderia quebrar o pescoço de um dos dois, e a lavoura não ser feita. Então isso é a expressão do jugo desigual. Paulo pega do Velho Testamento emprestado essa figura para nos mostrar: não vos ponhais em jugo desigual. Eu acho muito interessante que naquela listagem não é só o crente com o incrédulo. Ele vai trabalhando a luz com as trevas, Cristo com Belial. Quer dizer, os opostos que ele trabalha ali são muito fortes. O que acontece? Quando um cristão entra num jugo desigual com um não crente, ele está colocando um jugo muito pesado sobre um, e o trabalho, a vida, o caminhar dela não vai ser um caminhar coerente, ou seja, não vai haver um trabalho sendo feito, não vai haver uma caminhada saudável, nem para uma parte e nem para a outra. Ô, Eduardo, mas eu vou chamar seu primeiro nome é Drummond mesmo? Drummond né? mesmo. Não, porque às vezes eu tenho... eu já falei N vezes para ele que Drummond, que em Minas, é sobrenome do Carlos. Eu sofro com isso. Você é parente? O Drummond é carioca, lá no Rio, Drummond é o primeiro nome, né? Primeiro nome, é Drummond Lacerda dos Santos, gente. E ele é Santos, ele é a parte rica da família está com o Drummond. Eu vou chamar pelo primeiro nome para ficar mais fácil, somos 3 pastores. Primeira pergunta, que é semântica. Por que não fala canga? Canga em vez de jogo. É canga, não é canga? O que ele está falando ali? É uma peça de madeira que fica em cima dos animais. O objetivo dela é simplesmente distribuir o peso igual, para ninguém levar mais do que o outro, como ele explicou perfeitamente. Agora, aí vem uma questão que o Drummond colocou, Eduardo. É o seguinte, não é para não ficar muito pesado em cima de um, né? Para não haver um descompasso entre luz e trevas, entre crente e incrédulo. Mas como é que a gente faz, então? A gente vai ter que viver numa bolha, se a gente não tiver relacionamento com pessoas que não temem a Cristo, que não creem na palavra. Como é que faz para não ter julgo desigual e viver numa sociedade que é tão plural? Mas aí eu acho que envolve a questão que Paulo começa falando aqui, é sobre a gente se colocar numa situação dessa. Que a gente vê muito, por exemplo, são pessoas que caminharam uma vida juntos sem conhecer a Cristo, e num certo momento uma delas veio conhecer, a outra continua descrente, né? não crendo naquela mesma fé. Só que o interessante é que o mesmo Paulo antes ele fala assim, que o marido que tem a mulher que é incrédula, que ele não a deixe. E a mulher que tem um marido incrédulo, que ela não o deixe. Por quê? Porque foi uma condição adquirida antes. Entendo. Eu acho que o peso maior vem sobre o cristão, são sobre as escolhas, quando você sabe o que é o jugo desigual e escolhe viver no jugo desigual. Então, acho que a gente tem que pesar isso nos nossos relacionamentos. Por exemplo, se você tem uma empresa com um sócio, você é dono da empresa junto com uma pessoa, e ela, por acaso, você se converteu e ela não, você não vai abandonar a sociedade com a pessoa, porque a pessoa ainda não conhece a Cristo. Eu penso dessa forma. Você me fez lembrar da história do açougueiro. Vocês conhecem que os 2 açougueiros, né, eram donos de um açougue, é claro, né, e um deles se converteu.
né? Sim. Onde ele se converteu e ele evangelizava um amigo, evangelizava o outro dono do açougue, né? E o cara não queria se converter. Aí ele falou assim, cara, mas você já entendeu o plano de salvação? Você já entendeu que Jesus pode te salvar? Por que você não converte? Ele falou, se eu converter, quem é que vai pesar a carne? Mas É porque tem um preço de seguir a Cristo, né? Então, assim, eu acho que essa caminhada, ela vai se tornando difícil à medida que vai destoando a nossa fé da outra. Eu acho que o grande problema está isso. A gente tem uma fé que ela é baseada em princípios, e quando esses princípios eles não batem com os princípios da outra pessoa que caminha com a gente, eu acho que aí fica, a Amós 3:6 fala assim, andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo. Como é que vai haver acordo? Então, acho que a maior dificuldade está nessa caminhada junto a partir do momento que existe a diferenciação entre o que é caminhar com Cristo e o que não é caminhar com Cristo. E eu acho que quando a gente fala de julgo desigual, é lógico que a gente vai caminhar com as pessoas no dia a dia, né? Nós não estamos alienígenas nesse mundo, nós estamos nesse mundo, caminhamos com as pessoas, mas a questão do julgo é uma questão de associação, porque, ainda voltando para a figura, o boi, ele ia se associar a um outro boi para fazer um trabalho. Então havia ali um comprometimento. Há um mesmo propósito de chegar no mesmo lugar. E quando o Senhor Jesus nos chama, em Mateus 11:28, ele diz, olha, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí ele fala assim, olha, tomem sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Quando ele fala, tome sobre vós o meu jugo, ele está dizendo o seguinte, ele está se colocando na figura, né? Ele está dizendo o seguinte, eu vou carregar o jugo junto com você. Então não tem espaço aqui para uma outra coisa nesse jugo que não seja eu. Então sou eu e você. Então como é que você vai se associar a uma coisa que não tem a ver comigo? Agora, pegando esse aspecto então, da diferença dentro de um relacionamento, seja profissional, seja marital, né, conjugal, nós estamos recebendo já começaram a chegar as perguntas pelo WhatsApp, 984029756. Vou transmitir que passou o Eduardo, mas depois o irmão pode, né, interagir com a gente aqui. Quem manda a pergunta aqui da cidade de Esmeraldas, linda cidade, Esmeraldas aqui, pertinho de Belo Horizonte. E o bom é que eu começo a ler a pergunta, já sai do lugar aqui, porque já está chegando mais o WhatsApp. Então, se você quiser mandar, manda logo para dar tempo de eu ler, tá joia? O Wanderson, obrigado. O Eduardo, ele pergunta o seguinte, ele deseja a paz do Senhor, amém, meu irmão, amém. A paz do Senhor. Se meus pais estão sob julgo desigual, sim. Essa maldição me atinge? Como é que é isso? É delicado, né, rapaz? Eu acho delicado, porque a palavra de Deus, ela fala que assim, comerão os pais uva verde e ficarão os filhos embotados. Sabe o que está falando? Que é uma escolha nossa. A partir do momento nossa, de quem? Nossa, de filhos. De filho. Como filhos, a gente tem escolha do nosso caminho. A gente não é obrigado a repetir os mesmos erros, né, e achar que tem muita pessoa que usa o pretexto do meu pai ter cometido o erro para eu cometer também. Isso. Eu fui molestado, eu tenho que molestar também. Isso está errado, é um pensamento errado. Inclusive, esse é um argumento que me preocupa, sabe? Essa questão de não, todo pedófilo foi abusado quando criança. Menos, não é assim não. Alguns foram, outros não. Tem gente que escolheram. Escolheram. Por isso que eu acho que essas escolhas que a gente faz dentro da nossa consciência, por isso que é preciso a gente ter uma maturidade cristã para entender essas coisas. Se você fica só comendo migalhinha que cai da mesa, você nunca vai desenvolver uma maturidade. Você tem que ir atrás do conhecimento. Acho que talvez eu possa até responder um pouco melhor, assim, pela experiência própria, porque minha mãe casou e tem um julgo desigual. Minha mãe é cristã e meu pai não. Mas eles se casaram, sua mãe já era cristã? Minha mãe já era cristã, minha mãe escolheu por isso. Meu pai, para vocês terem uma ideia, meu pai se converteu tem 3 anos. Eu tive glória a Deus. A gente esperou aí minha mãe mais de 30 anos pela conversão dele. E eu, desde que me converti, foram quase 20 anos orando pela salvação dele. Então você, telespectador aí que está me vendo, há esperança, Deus pode fazer. Eu tive a alegria de descer as águas do batismo com ele. Só que, pastor Cássio, eu vi o sofrimento da minha mãe por anos. Esse que é o problema. Minha mãe era proibida de ir para a igreja, meu pai implicava com ela, o meu pai bebia demais. Então houve assim um sofrimento muito grande por parte dela e ela sabe, depois ela mesma falou, eu escolhi por isso, eu sofri por isso. Interessante, então você está citando um caso de julgo desigual que acabou dando certo. 20 anos depois, você é filho, é convertido e tudo mais. Mas mesmo assim você acha que não deve? Com certeza. A minha mãe viveu uma vida como casada que ela nunca foi plena. Isso é claro para mim.
A gente já conversou sobre isso. Apesar disso que você se converteu, apesar de tudo isso, porque minha mãe sempre foi uma mulher, embora tenha feito isso, temente a Deus, nos ensinou o caminho. Eu fui salvo pela pregação dela, Amém. porque ela tem um testemunho de vida muito forte, assim, de viver o que ela crê. Mas ela fala, eu fui tolhida, eu não vivi o que eu podia viver. Ela era uma mulher ativa na igreja, trabalhava, meu pai sempre foi contra isso. Nossa. Então foi um sofrimento muito grande. Por quê? Porque meu pai não botou esse jugo sobre os ombros junto com ela. Então minha mãe nunca conseguiu viver isso plenamente. E até cooperando aqui com o que você perguntou, Eduardo, não teve influência em mim. Hoje eu estou no ministério, meu irmão está na igreja, nós estamos vivendo para Deus. Mas o preço disso é muito, mas muito alto. Agora, no caso, Eduardo, das pessoas que se pegam nesses exemplos, que eu julgo excepcionais, eu acho que de cada 10 casos, meio dá nisso. Para falar assim, não, mas eu sei o caso do Drummond, eu sei o caso... Sempre assim, eu sei o caso. Como a gente vai responder a pessoa que se apega nesses casos para dizer o seguinte, deu certo? Mas aí Paulo fala lá em 1 Coríntios 7, a partir do verso 16, ele fala assim, pois como sabes, ó mulher, se salvará o seu marido, e como sabes, ó marido, se salvará a sua mulher. Você está fazendo uma roleta russa. Exato. Você está colocando uma bala lá e rodando. Boa, roleta russa. Você não sabe. É um casamento missionário. Mas você não sabe. Você não sabe. Olha o tempo entre o Drummond viveu isso e eu vivi na minha casa também. Minha mãe casou com meu pai, sabendo que ele era incrédulo, mas meu pai veio se converter muitos anos depois e passou por muitas dificuldades. E eu acho, Eduardo, e desculpa, a gente está batendo papo, eu não estou entrevistando vocês não. Não, porque eu interfiro, porque eu estou pensando aqui agora, você fala de roleta russa, eu acho que é uma roleta russa invertida. Porque na roleta russa, você coloca no tambor uma bala para 7 ou 5 vazias. Essa roleta russa, você coloca num tambor 7 balas e uma vazia. Sim. Porque para cada possibilidade... Tem 90% de chance de dar errado. Porque para cada caso que deu certo, eu te cito 20, sabe? Que deram errado, né? Inclusive, essa questão é tão interessante que eu não sei se a voz dela vai sair no áudio aí. Vanessa, boa tarde. Boa tarde. A voz saiu boa, Vanessa. Sim. Você arrumou o áudio aí, filha? Ela nem ouviu. Me ouviu, Vanessa? Sim, eu tô tentando pensar o que eu te respondo. Não, porque quando a gente está preparando o programa, você que está em casa, a Vanessa conversa com a gente aqui no estúdio. E na hora que ela estava conversando, o áudio estava balançando. Agora está certinho. Vanessa... tá ao vivo. Ao vivo. A gente, como diz aquele grande filósofo Faustão, quem sabe faz ao vivo, né, Vanessa? Bom, Vanessa, nós temos perguntas às ruas, não temos? Sim, temos 2 perguntas. Tá, jóia. Eu vou fazer uma pergunta que chegou agora. Chegou agora não, já chegou há algum tempo. Tá bombando de pergunta. E aí depois você solta essa das ruas, tá bom? Tá bom. Quando for para soltar, você fala. Perfeito. Porque olha que interessante, estão falando aqui, a pessoa não se identificou, mas ela fala assim, pastores, eu tenho uma filha casada há pouco tempo. E o esposo dela era cristão até pouco tempo. E alguns meses atrás ele fala que não é mais crente, não crê mais em Cristo como Salvador, diz que vai se converter ao judaísmo. Minha filha é cristã. Isso é julgo desigual? Eu sei de muita gente, não estou dizendo que é esse caso, mas que fala o seguinte, aquela menina é linda, bonita e é crente, e ela tem esse discurso do julgo desigual, que não pode. Tem cara que gente, simula conversão e até desce as águas. Rapaz, e aí, hein? Eu ainda vou além, assim, para dizer o seguinte, os frutos de arrependimento é o que nós devemos ver, porque a gente está cansado de ver gente na igreja casando com pessoas. A pessoa tem um compromisso, está no ministério, tem frutos reais de arrependimento e casa com um sujeito que está na igreja, que é simpatizante do evangelho. Tem carteirinha só. Tem só a carteirinha, mas você não vê vida, você não vê a pessoa não tem oração, não tem uma vida voltada para Deus. Isso também é julgo desigual. Perfeito. Isso também vai trazer malefícios terríveis. A gente tem acompanhado muitos casais, eu vejo muito isso num desespero da parte da mulher, porque o tempo vai passando e ela fica doida para casar, e chega um tempo que ela vai assim, tem que ser o primeiro, falou que é crente, eu tô dentro. Então ela não conhece a vida, a caminhada cristã do rapaz, simplesmente porque está frequentando uma igreja, não significa que ele é crente. Tem um monte de gente que vai no culto porque gosta, que acha legal, é tipo uma palavra de autoajuda, né? Está recebendo uma coisa ali, mas ele não teve um arrependimento genuíno, verdadeiro, não tem uma vida com Cristo,
que a gente que tem vida com Cristo vê que tem um fruto. Nesse fruto caso do aqui, Espírito. da filha dessa pessoa, que eu não sei se quem mandou a mensagem é uma senhora ou um senhor, o rapaz parece que frequentava a igreja, a filha também evangélica, crente e tal. No meio da caminhada, o rapaz disse que virou judeu, se converteu ao Mas judaísmo. eles casaram? Eles são casados. Já são casados? São casados. Aí entra naquilo que Paulo falou, né? Se é casado, permaneça casado. Mas aí agora o jugo ficou desigual. Quer dizer, não era pretensamente, agora é, né? Não era pretensamente. Explicitamente. Eu acho que ela, no fundo, ela sabia que ele... Eu creio nisso, né? Porque a apostasia não começa rápido. É um processo. É um processo. E esse processo, no tempo de namoro, começa a... Ele se evidencia aos pouquinhos. se evidenciar. O meu pastor Léo, ele tem uma expressão, aliás, um abraço para o pastor Léo Capuchin. O outro fazendo médico, é o diretor do seminário. O meu pastor ele tem uma frase que é muito legal. Ele fala assim, os deixa para lá do namoro são os monstros do casamento. Uau. Sim, verdade. É verdade. Você vai empurrando. Deixa para lá, não, ele tá assim, tararamba. Depois conserta, depois casar conserta. Não é verdade. Isso, na maioria das vezes, vai dar, assim, um pau tão grande dentro do casamento. Então, não veja só se ele tem uma carteirinha de membro de uma igreja. Veja se ele tem frutos de santidade. Carência, medo de ficar sozinho, ou qualquer tipo de expressão emocional assim, não é motivo para dizer um sim para um relacionamento. Perfeito, perfeito. E infelizmente toca um desespero, às vezes, algumas pessoas, né? Tenho que casar, e aí... se dá mal, né? As motivações erradas levam para casamentos frustrados. Então, se a motivação, eu sempre falo isso, eu gosto de falar, porque pessoas casam por motivos errados, por relacionamento sexual, tá doido para ter um relacionamento sexual, acha que o casamento vai resolver isso, ou coitado. Né? É doido para sair de casa porque não aguenta mais os pais. Perfeito. Aí, motivação errada, sai e vai ter que conviver com o pai o resto da vida. Né? A gente, quando casa, visita a casa dos pais, vai continuar. Então, a pessoa acha que a motivação é errada, e uma delas talvez seja essa. A pessoa está tão desesperada, então o primeiro que apareceu falando que é um pouquinho melhorzinho, ela já embarca na viagem e dá mal. Perfeito. Vamos então a uma pergunta que vem das ruas. Meu nome é Wallace, sou de Belo Horizonte e gostaria de fazer essa pergunta. Se uma pessoa que está se relacionando com uma pessoa de outra religião, mesmo que seja uma pessoa boa, estaria cometendo pecado? Eu entendi que o Wallace falou de estar querendo namorar com uma pessoa de outra religião. Exato. Isso. E é uma pessoa boa. É uma pessoa boa. E aí, é jogo desigual? É jogo desigual. É jogo desigual. Mas é boa a pessoa. Na verdade, a gente pode ter sido até uma pessoa boa, porque nós não somos salvos por nossas boas obras, nós somos salvos pela graça por Jesus Cristo. Então, a ideia não é a questão de caráter apenas, a ideia é de senhorio de Jesus sobre a nossa vida. Aí você diz assim, por que isso é importante? Porque o senhorio de Jesus, ele vai nortear muita coisa. Não é apenas o caráter dentro do relacionamento. Ele vai nortear o nosso relacionamento com o próprio Deus. Isso vai nortear as nossas prioridades, o nosso ministério. Então, a gente tem que zelar por isso no nosso coração. A gente tem que entender que a gente é casa, a gente é templo do Espírito Santo. Então, esse Espírito que habita em nós, ele não pode ser morada de qualquer coisa. Perfeito. Ele está num lugar que ele escolheu para viver. Ele fala que não foi vocês que me amaram primeiro, eu que te amei primeiro. Então, ele nos amou, nos colocou, nos deu a oportunidade de seguir com ele nessa caminhada. Então, a gente tem esse Espírito não tem comunhão com as trevas. E, logicamente, a gente está falando assim para tantas pessoas pela Rede Super, nós respeitamos todas as religiões, né? Mas essa associação muito íntima, a palavra de Deus, ela não aprova. E a prática mostra que dá problemas. Né? A palavra basta, não precisava de termos exemplos práticos, mas exemplos práticos mostram, né, para a criação dos filhos e tudo mais. Nós vamos para um breve intervalo, mas eu quero só deixar aqui então a pergunta para ser respondida depois do intervalo, que vem lá do estado do Piauí, lá da cidade de São Pedro do Piauí. Quem manda é a Maria Clara Silva. Obrigado, Maria Clara. Um grande abraço, Deus te abençoe aí no Piauí. Ela diz o seguinte: é muito pregado que o jugo desigual é um meio de atuar maldições no meio emocional. Isso é verdade? Quer dizer, há uma repercussão emocional do jugo desigual? Vocês respondam depois do intervalo, beleza? Nós vamos e voltamos já com o nosso bate-papo. De volta com o nosso bate-papo, hoje conversando sobre jugo desigual.
a relação entre a pessoa crente e uma incrédula, isso é possível? E as perguntas estão chegando aqui, são muitas perguntas chegando. Se você quiser mandar para dar tempo de ler, mande já. É 31 98402 9756. A Maria Clara, lá do Piauí, mandou perguntando essa questão. As repercussões emocionais do julgo desigual. O que afeta emocionalmente a pessoa que está sob julgo desigual? Se a gente pensar no julgo, por exemplo, como peso, a gente está jogando um peso espiritual, um peso de uma crença diferente em cima de uma pessoa. Emocionalmente, ela fica esmagada. Por quê? Porque ela, às vezes, quer fazer uma coisa e o marido não quer. Ela quer evangelizar, o marido não deseja. Ela não tem a companhia, ela não tem a cumplicidade, ela não tem para quem contar, no caso de uma pessoa que devia ser a melhor amiga dela. Então, emocionalmente, isso esmaga mesmo. Eu acho que tem um peso emocional de ser uma só carne. Quando a gente casa com outra pessoa, a gente se torna uma só carne com ela. Como é que uma mão quer ir para um lado e a outra quer ir para o outro? Não tem como caminhar. E compartilhar coisas tão íntimas da fé, né? Porque quem crê em Cristo tem uma experiência sobrenatural, né? Gente, não é forçação de barra. Eu converso sobre Bíblia com a minha esposa muitas vezes. Sim. É algo para nós, é a nossa paixão. Então, eu fico imaginando eu voltando para casa e não podendo compartilhar isso. Quer dizer, criou-se uma distância espiritual. Eu vou contar para quem? Meu marido não vai entender. E emocionalmente tem um impacto, porque você começa a ficar triste, deprimido. Ontem mesmo, por acaso, eu estava falando com a Silvia, minha esposa, né? Sobre o Salmo 34, estava lendo, provai e vede que o Senhor é bom. Eu creio que foi Deus que falou assim, de abrir mão de uma coisa na área financeira, de ganho, né? Para que haja uma repercussão espiritual, de ajudar outra pessoa e tal. Mas eu falei com a Silvia baseado na palavra. Falei, Silvia, eu li o Salmo 34 para ela e tudo. E sabe, isso nos acalmou. É emocional também. Se ela não fosse crente, ela ia falar assim, bobagem, Bíblia, né? Não, e às vezes Deus manda a gente fazer umas coisas que... Na lógica capitalista, na lógica mundana, não faz sentido. Né? Por exemplo, a gente está trabalhando pra caramba, ganhando dinheiro, mas a nosso estresse está muito alto. Aí Deus fala com a gente assim, abre mão de um trabalho. Drummond, eu lembro de uma vez, faz muito tempo isso, que tinha uma causa trabalhista, né? E a gente ganhou a causa, e minha esposa falou assim, olha, nós vamos dar um carro para um casal de missionários que tinha ganhado a causa. Cara, quando ela falou isso, abri mão, né, do valor de um carro, mas não demos o carro, assim. Agora, percebe? Essa sintonia é espiritual. Espiritual. Sabe? Só de entender, porque se você não está em Cristo... do mundo, ele vai olhar para você e falar assim, você está louco. Você é louco, você está abrindo mão de dinheiro, cara. Eu acho que a carga emocional que a gente traz aí para a discussão são as frustrações que você vai tendo, porque... Uma hora você quer interceder, porque você já viu, casal para orar junto já é difícil. É difícil. Né? Imagina você não ter ninguém que você nunca vai orar junto, porque nunca vai bater o joelho junto com você por um mesmo projeto. Eu contei do meu pai aqui com a minha mãe, eu me lembro de uma situação muito engraçada, que minha mãe estava ajoelhada assim na cama, orando, falando em voz alta, se abrindo com Deus. Aí meu pai abriu a porta, ficou olhando ela. Ele ficou assim, andou para um lado. Aí ele deu um berro com ela assim, chamando pelo nome, minha mãe tomou um susto, olhou para ele assim, aí ele falou assim para ela, você tá doida, mulher? Tá falando sozinha? Aí minha mãe, não, eu tô falando com Deus. São coisas... E essas coisas espirituais, como diz Paulo, se discernem espiritualmente. Espiritualmente. Bom, vamos a mais uma pergunta que vem das ruas, vamos lá? Meu nome é Adilson Vieira, moro em Belo Horizonte. E tem uma pergunta a fazer. O julgo desigual, ele só acontece quando pessoas de religiões diferentes se relacionam? Então vamos lá. Pode ter julgo desigual de pessoas da mesma religião? É só a religião que determina o julgo desigual? A gente estava até conversando sobre isso, que existem tipos diferentes de julgo desigual. Eu penso assim, que pessoas vivem contos de fada, falando assim, eu sou uma menina rica, eu vou casar com um rapaz pobre, mas vai ser aquele conto de fada, vai virar um príncipe encantado, vai dar tudo certo, mas esquece que a gente vem de culturas diferentes, de escolas diferentes, valores diferentes, e quando junta isso, gente, né, pode ser crente do jeito que for, uma hora vai dar uma diferenciada na situação. E eu acho, Eduardo, que tem muito a ver com, vamos pensar, time de futebol, tá? Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, nós temos
3 grandes times, mas há um antagonismo muito grande entre Cruzeiro e Atlético. A Cruzeirense casar com o atleticano ou vice-versa, isso é jogo desigual? Eu entendo que é jogo desigual à medida que há uma paixão tal que isso compromete o relacionamento. Agora, se torce para o Cruzeiro, torce para o Atlético, mas isso, sabe, isso não é um ídolo na vida da pessoa, isso não é um Deus, eu acho que não tem problema. Você quer ver uma coisa? Propósito, a gente pode ir um pouco até mais profundo ainda. Por exemplo, você vai casar com uma pessoa, propósito, os dois são crentes, estão dando até frutos de vida, mas um nas conversas do namoro fala assim, meu sonho é ir para a Índia, ser missionário lá, aí a outra fala assim, o meu sonho é ficar na minha igreja e dar meu pastor para todo sempre. Isso é justo. Vai dar problema, né? Porque um está indo para um lado e está indo para o outro. Como é que vai fazer a lavoura se os dois não estão juntos? Eu tenho um casal que a gente acompanha que eles são crentes, abençoados, têm o mesmo propósito de vida, tudo bonitinho, só que um quer ir para a Austrália e o outro quer ficar aqui com a família. Isso, para mim, não é um julgo desigual que impede de viver junto, mas gera um conflito, porque como é que você vai tirar a mulher de longe da família dela, levar para um lugar que ela não quer, ou então não gosta do frio? Por isso que é bom no namoro, no noivado, já deixar claro todos os propósitos de vida, não é isso? As expectativas, né? Porque... Aí a pessoa média, eu vou renunciar, eu amo tanto a ponto disso. Isso, perfeito. Eu não vou ficar frustrado se eu largar esse sonho meu por causa dele, porque tem gente que fala assim, não, eu largo. Mas vai ficar frustrado, vai ficar amargurado. Então, peraí, tem que repensar. Perfeito. Agora, não, tô disposto a abrir mão desse sonho, desse projeto, vai ficar tudo bem? Então, tudo bem. Então, se os dois fizerem acordos, falam assim, dessa vez eu abro mão, na próxima você abre. Então, eu acho que dá para conviver. Mas não são julgos desiguais que vão te atrapalhar como uma escolha que você faz sabendo das circunstâncias. É diferente. A Daiane, de Sete Lagoas, ela fala de uma situação, diz que casou... Se casou, os dois conheciam a palavra de Deus, ela e o marido, e Deus tocou no coração dela para continuar estudando a palavra de Deus, pois na congregação que ela e o marido estavam, tinha muitos ensinos que ela discordava. E comprovei realmente que os ensinos eram problemáticos. Eu mudei de congregação e o marido ficou. E lá ele continua lendo esses ensinos, teologia da prosperidade, algumas coisas com as quais ela discorda. E isso tem causado muito problema. Isso é julgo desigual? Se for, o que eu faço? Não. Boa pergunta. Boa pergunta. Mas eu acho que é o julgo desigual, sim, né? Porque a gente tem que andar no mesmo propósito, né? Eu acho que o julgo desigual está muito nisso. Como é que eles vão chegar num lugar em comum se está cada um indo para um lado? Eu penso que isso é o julgo desigual. E para resolver isso? Para resolver isso aí, eu acho que ela tem que bater. Eu penso muito sobre o papel do marido como sacerdote. Eu acho que vem uma unção sobre a vida do homem, não é machismo, não, isso é bíblico. Eu acho que existe uma autoridade sobre a vida do homem, não significa que ele está fazendo errado, que a mulher tem que fazer errado. Mas eu acho que ela tem que ter um papel de submissão, de estar entendendo qual que é a missão desse homem. Que deve estar dando problema em casa, deve estar dando bate-boca. Eu acho que ela não pode simplesmente ir para uma outra igreja sem que haja uma conversa, um acordo, né, que leve os dois para um consentimento. Porque eu acho que se são cristãos, os dois... Parece que são. Eu acho que eles têm que sentar Essas divergências teológicas são problemáticas. Às vezes a pessoa, os dois são tradicionais, aí um tem uma experiência espiritual de batismo com o Espírito Santo, começa a orar em línguas, aí já gera um problema dentro de casa, né? Gera. Mas eu acho que é isso aí, é o diálogo que tem que existir no relacionamento. Agora, se eles são cristãos e estão dentro de uma dimensão, é o que a gente aprende até sobre divergência teológica, né? Que tem que prevalecer o amor. Aí não tem jeito. Aí o amor tem que ser maior do que ser pentecostal, ser tradicional, né? Isso a gente está falando de um casal casado, né? O amor tem que prevalecer, senão a gente não está vivendo Cristo para início de conversa, né? Senão a gente fica, é o que a gente tem visto. Há uma divisão muito grande porque a gente valoriza mais os pensamentos teológicos do que o amor de Deus que nos une. Por falar em amor, a sua esposa Raquel manda uma mensagem. Obrigado, Raquel. Pode mandar um beijo para ela, Drummond? Oh, meu amor, coisa linda. Sempre ela manda. Quando ela vem, ela sempre faz declarações de amor. Ela é maravilhosa. E a Raquel... É o meu julgo igual. A Raquel fala assim, muito edificante esse bate-papo, aprendendo aqui com vocês. E ela fala de mim, principalmente com esse pastor lindo que está aí. Obrigado, Raquel. Meu amor, não pode mentir, meu amor. Ela está falando de você, Ai, ai. Tem uma pessoa que está falando assim, olha, eu vejo o julgo desigual como proteção para nós e não peso.
o julgo desigual... Eu acho que ela está dizendo assim, que não ter julgo desigual, será? Não, eu acho que ela quis falar da visão do julgo desigual ser uma proteção, né? A ideia de Paulo ali, eu também acho que foi proteger, quando ele falou isso. Aliás, todos os mandamentos de Deus são para nos proteger. A gente que às vezes acha que é para nos prender, né? A gente acha que Deus está nos prendendo, a limitação, né? Não, você vê a própria história de Sansão, por exemplo, é uma coisa muito clara sobre o que o julgo desigual faz com o projeto que Deus tinha para a vida do cara. A gente tem que, como cristão, de uma vez por todas, você que está nos vendo agora, você tem que confiar no amor de Deus. Se o amor de Deus está falando para você, não toque nessa tomada, é porque Ele não está querendo te privar da experiência de tocar na privada, na tomada. Ele está querendo te evitar que você não vai tomar um choque. Ele te ama. Ele protege. Pai e mãe ama o filho, por isso está mandando não tocar. A gente olha os mandamentos de Deus, Deus está me privando. Não, só olha. Isso é muito sério para a gente pensar. Só olha mandamento de Deus como prisão quem não conhece o Deus que ama. O caráter de Deus é perfeito, o caráter de Deus que ama. Perfeito. Eduardo, olha que situação difícil aqui. Um irmão separou da esposa depois de 20 anos que eram casados. Se casaram novos e a esposa tem esquizofrenia. Toda a família da esposa, é batista. E ele não pôde desenvolver um ministério, parece que é por causa da esquizofrenia da esposa. Isso pode ser julgo desigual? Ele acabou adoecendo emocionalmente e diz que a esposa de origem batista e ele de origem presbiteriana. Isso é julgo desigual? Não, né? Não, eu não acho não. Acho que foi uma escolha que ele fez. Ele já sabia que devia saber, né? Ele já deveria saber, né? Eu creio nisso. Pode ser que um quadro que desenvolveu depois do casamento, mas eu creio que geralmente não. Nesse caso, esquizofrenia, não. Mas eu acho que não é julgo desigual, é uma escolha. A gente fala que é na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, até que a morte separa. Agora, falou presbiteriano batista também não é julgo desigual? Não. A priori, não. Depende também do grau de divergência que as pessoas têm. Pode ser um choque térmico, mas não. Quem mandou essa mensagem foi a Sara, do Rio de Janeiro, da cidade de Campos. Um grande abraço, Sara. É por isso, pastor, que eu acho que a gente tem que pensar muito bem antes de fazer uma escolha. Né? Você sabe que a pessoa tem problema de saúde, você vai casar com ela, alguma hora da sua vida você vai ter que se dedicar a cuidar dessa pessoa. Então, é uma escolha que a gente faz consciente. Quem fez essa escolha foi a Sônia, escolha de dizer não. Olha só, ela diz assim, meu nome é Sônia, estou vivendo essa situação, né, de luta contra o julgo desigual. Sou viúva e tenho vontade de me casar de novo. Há 4 meses estava em um relacionamento, mas terminamos porque ele, né, não estava indo para a igreja comigo. Então estou preocupada, pensando que poderia esperar para ele se converter. O que vocês me aconselham? Esperar para ele se converter, você pode esperar distante. Você não precisa estar no relacionamento. Até porque, como não cristão, é lógico que ele vai querer coisas... Vou dizer, principalmente homem, né? Principalmente homem na questão sexual que nós não acreditamos, para início de conversa. Então, assim, você não precisa estar com ele para ele se converter. Ele pode tomar essa decisão. Se nós não acreditarmos no poder de Deus e na decisão da pessoa, sem que eu tenha um relacionamento amoroso com ela, então eu estou limitando muito o evangelho e estou limitando até a pessoa, assim, de ter um livre-arbítrio sem ter a pressão do relacionamento. Porque acaba que o relacionamento pode virar uma pressão para o cara se converter. Às vezes nem se converteu, às vezes só foi conveniente. Exato, eu gosto tanto dela que eu vou então eu vou. E as meninas têm falado muito isso com a gente, que elas vão para a faculdade e na faculdade conhecem caras muito bacanas, cara que tem um projeto de vida. Só falta ser crente. Chega na igreja e não tem esse homem dentro da igreja. Só que acontece, esse cara lá de fora, que está lá no mundão lá, na primeira oportunidade vai levar ela para um motel. E o cara da igreja, às vezes, vai ter o Espírito Santo dentro dele que vai falar, não, vamos segurar a onda, tem a hora certa, tem o momento certo. E é isso que a gente Pureza pensa. moral, né, Eduardo? Perfeito. Olha que situação difícil aqui. Uma moça que é evangélica, ela diz assim, eu sou evangélica, moça não, uma senhora, uma jovem senhora. Eu sou evangélica, mas meu marido não é evangélico. E não aceita se converter porque acredita no catolicismo. Eu me casei com ele depois de ter sido batizada nas águas, para não cometer o pecado de fornicação, mas a gente não tem afinidade. Então, perceba, ela se converteu, depois de converter, se casou, mas casou porque parece que eles já tinham vida conjugal, né? Assim, contato físico. Nesse caso, ela tem que continuar, né? Ela não vai se separar por isso, né? Santificar o marido, né? Santificar o marido. Amar, respeitar e caminhar.
Agora, olha que questão interessante que alguém aqui manda. O casamento com uma pessoa bem mais jovem ou bem mais velha pode ser julgo desigual? Olha, dependendo dos anos que estão, pode ser. A diferença, né? A diferença. A gente, às vezes, romantiza, os filmes, as novelas fazem muito isso, de romantizar uma expressão de amor assim... que vai além do tempo, vai né? além do tempo, mas tem muitas questões que estão em jogo. Eu já vi situações de... O cara tem quase 60 anos, a menina tem 20 anos. Mas mesmo se o cara for muito rico, não pode. É complicado demais. Um que está querendo ficar em casa descansando por causa da própria idade. o E o outro próprio quer ir pra pique. balada, o outro quer curtir a vida. Então vai gerar um pique para os filhos é meio diferente, né? É muito complicado, muito complicado. Vamos lá. Pastor, meu nome é Josefa, sou do Rio Grande do Norte, da cidade de Coronel Ezequiel. Gostaria de saber se duas pessoas de igrejas diferentes estão em julgo desigual. Não. Tem uma pessoa dizendo aqui, vivo em julgo desigual, eu me converti depois, mas está muito difícil, o que eu devo fazer? Parece então que ela se converteu depois de ter sido casada. Vocês já comentaram, né? Você tem que ganhar pelo... Tem que permanecer casado. Perfeito. Permanecer casado. Vivo há 20 anos com o pai dos meus filhos, não sou casada, mas me converti há pouco tempo. Meu marido, né, o pai dos meus filhos, que ela já tem há 20 anos, já é... Como é que a gente chama isso aí? União estável, né? União estável. Ele não é evangélico, vivo uma vida muito difícil. O que eu devo fazer? A Helena de Tabirito. Eu acho que a primeira coisa é tentar se casar formalmente, né? Que você está em união estável, mas o ideal é que você se case. Mesmo não sendo evangélico, você já tem um relacionamento, não é isso? Marital com ele, né? Tem que regularizar. Tem que regularizar, fazer um casamento no civil, procurar consertar essa vida. O primeiro passo, ela como cristã, seria buscar isso. Perfeito, perfeito. Muitas mensagens chegando, meu Deus, quanta coisa boa. O João Vitor aqui de Venda Nova manda uma mensagem. Quem mais está mandando mensagem aqui? As mensagens estão muito grandes. O Eduardo de Colatina, no Espírito Santo. Ei, pastores, graça e paz. O que vocês acham sobre maturidade? Maturidade, a diferença de maturidade gera julgo desigual? Gera. Eu creio que assim... O marido que vai casar é maduro espiritualmente e a mulher é imatura e ele vai casar, assim, é muito difícil falar assim em geral, né? Porque tem N casos. Tem gente que é imatura, mas o coração é muito voltado para o Senhor. Tem gente que é imatura, são imaturidades diferentes. Cada um tem uma imaturidade diferente. Se for uma imaturidade que está olhando para o Senhor e fala assim, eu quero crescer e aquilo é genuíno, o maduro marido, o futuro, ele pode conduzir essa pessoa à maturidade. Agora, se o coração dela não está voltado assim, vai ser um julgo desigual. Olha, nós vamos ter que fazer mais uns 10 programas sobre julgo desigual, porque está bombando de perguntas, não deu para responder tudo. A Marilúcia, lá da Bahia, né, de Amélia Rodrigues, mandou mensagem. O Antônio Caldeira, aqui da Lagoinha. Muitas mensagens chegando, muito obrigado. O Paulo, de Cuiabá, Mato Grosso. Muito obrigado, queridos. O Brasil inteiro mandando mensagens, mas infelizmente não dá para responder todas, porque o tempo é curto. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Drummond. Muito obrigado a você que assistiu o nosso programa. Também a você que assistiu e mandou suas mensagens. E siga a gente no Instagram, @bate-papo-super. Vai ser muito bom. Amanhã, 12h15, temos um novo programa. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.